do curso de Pedagogia da UEG Quirinópolis. Muito obrigado. Passamos a palavra ao professor Gil Cheber de Azevedo, coordenador do curso de Pedagogia da UEG Quirinópolis. Queria, antes de iniciar o protocolo, tranquilo, convidar o pessoal que está aí no fundo do pé. A gente tem lugar aqui, tem alguns lugares ali também. Então, por favor, pessoal, professora Devina, por favor, acadêmicos, sem medo, ficar sentados e mais confortáveis, por favor. Ok. Quero agradecer a presença de todos vocês, na pessoa da Jaciane, que representa hoje acadêmicos, não só do curso de Pedagogia da UEG, mas de outras unidades, de outras instituições, todos os professores presentes. Agradecer a professora Joana, que aceitou o convite de nos auxiliar também no processo de debate dessa noite. Professora e amiga Sara Marques, que aceitou de pronto esse convite de estar conosco, vindo de Goiânia hoje pela manhã. Professora Sirlene, coordenadora do curso de Pedagogia, ou melhor, coordenadora da unidade universitária de Quirinópolis, pedagógica, e co-coordenadora do curso de Pedagogia. A professora Sirlene me ajuda demais. No momento que a gente falha, ela sempre está presente para nos auxiliar, e graças a Deus. E ela sabe disso. O meu amigo professor Gilberto, que não só ajuda, mas socorre em todos os momentos que a gente precisa. Ele é mais que um braço, ele é uma proteção para nós e um auxílio. Quero dizer para vocês que todos nós, abrindo também esse evento, todos nós temos o direito de sermos seres individuais e garantirmos a nossa individualidade quando o ser comunitário, o ser coletivo nos descaracteriza. E também temos o direito de sermos coletivos, de sermos totalidade, quando a individualidade, por algum motivo, por alguma razão, nos inferioriza. É a segunda vez que o SIMPED traz o tema Educação e Diversidade. E nós ficamos muito felizes, professores, na reunião que decidiu isso, acadêmicos que participaram do processo de construção desse evento, os líderes de sala, que estão conosco, que estão trabalhando constantemente para que esse evento tenha êxito, no sentido de nós abrirmos os nossos olhos para todas as dimensões que envolvem a diversidade. É impossível falar de diversidade se não falarmos de individualidade. Então eu peço a Deus que nos dê nesse evento a graça de olharmos para a individualidade e protegermos a individualidade e assegurarmos a cada pessoa o direito de serem elas mesmas. Eu agradeço a todos. Boa noite. A professora Sara Marques Bringel é bacharel em Psicologia pela Universidade Católica de Goiás, 2005, licenciada em Psicologia pela PUC de Goiás, 2010, obteve o grau de Psicologia por 2 universidades, pela Universidade de Oviedo, Espanha, 2007, e pela PUC de Goiás, 2010. Tem experiência na área de Psicologia Social, Psicologia do Desenvolvimento Humano e Inclusão Social. Tem um mestrado em Integração de Pessoas com Deficiência pela Universidade de Salamanca, 2009, defendendo a dissertação Educação Sexual para Pessoas com Incapacidade Intelectual, que foi revalidado como equivalente ao curso de mestrado em Processo de Desenvolvimento Humano e Saúde da UNB. Atua como docente em curso de pós-graduação em Psicopedagogia e Educação Especial. Amanhã para Goiânia, 5h30, acho que dá tempo de eu acabar. Antes de eu ir embora. Antes de mais nada, antes de qualquer lei, antes de apresentar qualquer decreto, qualquer plano, qualquer projeto,
eu queria apresentar para vocês o Tratado Universal de Direitos Humanos. O Tratado Universal de Direitos Humanos é o primeiro reconhecimento internacional de que as pessoas devem ser respeitadas, independente de sua raça, cor, sexo, língua, religião, opinião política ou outra, origem nacional ou social, fortuna, nascimento ou qualquer outra situação. Como vocês veem aí, não tem uma referência direta ainda à deficiência. Mas em 1948, lembrando para quem é bom de história, foi o final da Segunda Guerra Mundial. E tinha muita gente com deficiência, especialmente na Europa e nos Estados Unidos, que participaram massivamente na guerra. Tá? E daí vem o reconhecimento da importância de se falar em um Tratado Universal dos Direitos Humanos, uma tentativa de controlar uma possível terceira guerra mundial. Porque ao contrário do que Einstein fala, de que a terceira guerra mundial seria apenas com paus, ele falava, não é? Porque não restaria nada. Eu acredito que a terceira guerra mundial vai ser com bomba nuclear, não vai ser exatamente com paus, não. Ele está caminhando no caminho inverso desse. Bom, então, o que é diversidade? Diversidade é justamente isso, essa possibilidade de todas as pessoas estarem coexistindo, vivendo no mesmo espaço. Diversidade não inclui só deficiência. No entanto, nos últimos anos tem se falado muito na questão de deficiência, e eu acho que se fala muito por ser uma questão visível. Ou seja, uma pessoa com uma deficiência física, eu vejo. As pessoas me olham e veem que eu tenho uma deficiência física. E acham que com isso já conhecem algo de mim, pelo fato de eu ter uma deficiência física. Tá? Então é uma coisa visível. Tanto que a gente tem muito problema, por exemplo, com o coletivo dos surdos, porque a deficiência é invisível. Então tem muito preconceito ainda. Mas bom, voltando, a educação para todos foi realizada na Conferência Mundial em 1990, na Tailândia, promovida pelo Banco Mundial, com o apoio da Unesco e da Unicef. Vocês vão ver que o Banco Mundial também apoia outras declarações, porque da importância desse apoio. E levantar a importância da educação em um mundo em que 100 milhões de crianças e jovens não têm acesso à escolarização básica e apenas 2% da população com deficiência tem acesso a alguma modalidade de educação, entendendo de educação infantil até o EJA, a qualquer forma de educação. Se a gente for pegar essa porcentagem e chegar no nível superior, ou seja, a quantidade de pessoas com deficiência, qualquer tipo de deficiência, na faculdade, ou no mestrado, ou no doutorado, esse nível cai ainda mais. Tá? Considerando que a educação é algo fundamental para o desenvolvimento das pessoas, a discussão que norteia a educação para todos é a de que os governos, especialmente dos países em desenvolvimento, como o nosso, devem buscar oferecer estratégias eficazes para que a sua população, independente de suas características, tenham acesso à educação pública de qualidade, entendendo características de novo, cor, raça, deficiência, seja ela qual for ou não, e condição social. A educação para todos, ela encaixa, então, dentro de um critério de entender a sociedade como algo maior. Entender a sociedade dentro de um ponto de vista, de uma ideologia da sociedade inclusiva. E é nisso que eu trago para vocês a frase do Adolf Hitler, da Suécia, que trabalha no movimento de vida independente, que é um movimento muito forte na Europa e com muita força no Brasil também, que busca a autonomia das pessoas com deficiência. O Adolf, ele fala que sociedade inclusiva é uma sociedade para todos, independente de sexo, idade, religião, origem étnica, raça, orientação sexual ou deficiência, uma sociedade não apenas aberta e acessível a todos os grupos, mas que estimula a participação. Uma sociedade que acolhe e aprecia a diversidade da experiência humana. Uma sociedade cuja meta igual é oferecer oportunidades iguais para todos realizarem seu potencial humano. Então, quando a gente fala de uma sociedade inclusiva, não quer dizer que todas as pessoas sejam iguais, muito pelo contrário. Quer dizer que as pessoas vão ser diferentes, que a gente vai valorizar essa diferença,
não como algo negativo, que é algo construído socialmente, mas simplesmente como que é, uma experiência. Se formos pegarmos aqui no auditório, não sei quantas pessoas a gente tem, mas cada pessoa, se for comparada com a outra, vai ter uma diferença. Vocês podem ter certeza disso. Independente de gênero, de classe social, de raça, algumas diferenças a gente vai ter na nossa Constituição. Isso tem que ser valorizado, porque é isso que enriquece a nossa cultura, essa experiência. A Constituição Federal Brasileira, criada em 1988, ela já contemplava que todos os brasileiros tenham direito à educação pública. Ou seja, a nossa Constituição, as nossas leis, elas são bem modernas. Inclusive, eu acho que são mais modernas do que o nosso país, muitas vezes. A Lei de Diretriz e Base da Educação de 1996, o que ela vai falar? A LDB já vai defender o direito das pessoas com deficiência, das crianças e jovens com deficiência, estarem preferencialmente na rede regular de ensino. A LDB é baseada na Declaração de Salamanca. Eu vou pedir desculpa para vocês, porque eu coloquei a declaração depois da LDB, não sei porquê, estava cansada quando eu apresentei isso, e coloquei a declaração depois. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou pular essa parte, ir para a Declaração de Salamanca e voltar na LDB, para seguir a cronologia do tempo. Bom, Declaração de Salamanca, de 1994. A Declaração de Salamanca foi realizada na cidade de Salamanca, na Espanha, e ela defendia que todas as crianças têm direito à educação. Lembrando para vocês que isso já era garantido, pelo menos teoricamente, no nosso país pela Constituição Federal de 1988, ou seja, muito anterior à Declaração de Salamanca. E ressalta que a educação de crianças e jovens com necessidades educativas especiais deve ser partilhada por pais e profissionais e ocorrer preferencialmente na rede regular de ensino. Esse preferencialmente na rede regular de ensino merece destaque. É a primeira vez que a declaração, é a primeira vez que uma lei, reconhecida internacionalmente, sendo uma das mais valorizadas em termos de educação especial, reconhece a necessidade das pessoas estarem no mesmo espaço. Não, posso passar. O Brasil foi um, entre outros países, a fazerem parte da composição da Declaração de Salamanca, declararam que, considerando que as crianças têm direito à educação, é a escola que deve adaptar essas crianças e não as crianças da escola. É uma mudança de enfoque, é uma mudança de percepção muito grande. Ou seja, uma pessoa tem uma deficiência, sim, isso é inegável. Não é passando pela desconstrução, pela negação, que a gente vai conseguir avançar. Muito pelo contrário, é entender. Oi. Meu nome é Sandra. Como a educação infantil sendo oferecida agora gratuitamente na rede regular, você acha que isso melhora o fato da inclusão pelas crianças estar sendo recebida mais cedo na escola? O que você acha? Não, de novo. Porque as crianças estão sendo recebidas de 4 e 5 anos na educação infantil. Você acredita que isso vai melhorar a inclusão? Pelo fato de elas estarem sendo recebidas mais cedo da escola? Entendi. Sinceramente, não sei. Não sei. Não. Às vezes eu tenho uma opinião de que sim, às vezes eu tenho uma opinião de que não, de que isso vai facilitar. Eu penso que vai facilitar por uma questão muito básica. As crianças vão crescer desde pequenas com a ideia de que ter uma deficiência é uma diferença normal. Isso é interessante. Isso do ponto de vista social é extremamente interessante. Agora, se isso é bom para essas crianças,